É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras. Hoje vocês vão observar que nós não estamos ao vivo, é um episódio gravado, então, infelizmente, se vocês comentarem, não vai aparecer aqui na tela, mas não é por isso que vocês não vão. Comentem bastante, deixem seus likes, se inscrevam no canal, façam aí a parte de vocês, que depois a gente, qualquer coisa, se tiver perguntas, a gente leva para Juliana, enfim. E a gente já vai começar aqui com os recadinhos do Will. Manda ver, Will. Não é. Peraí, só um minuto. Não é porque hoje não é ao vivo que não vamos ter as nossas palmas. Claro. Peraí, vamos seguir o nosso ritual aqui, certo? Assim como a gente vai pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Todo mundo sabe que no YouTube a importância da interação, do engajamento, para que ele mostre o conteúdo para mais pessoas. Então faça isso, interaja. As perguntas que vocês possam vir a fazer, a gente até passa para a nossa convidada depois, então não se preocupe que vai chegar até ela, certo? Então faça isso, deixe seu like. Aí na tela você está vendo um QR Code, é um Pix que você pode fazer de qualquer valor para ajudar a gente aqui no nosso projeto, bem como se você está apenas ouvindo, você pode fazer pela chave que é o apoiepodletras@gmail.com e nas redes sociais é o @podletras em todas elas. Siga a gente lá, César. Perfeito. Certo? Lembrando para a galera também que tem o nosso site, né, Will? O Exatamente. www.podletras.com.br. Se você quiser mais informações, quiser entrar em contato conosco, se quiser ver a galera que já passou por aqui, os episódios, afinal, já são quase 240, aí, 200 e blau, é bastante gente que passou, então você pode ir lá, você vai ter todas as informações, certo? Lembrando para vocês que continua a venda lá no site do Mercado Livre, a coletânea do Pod Letras, que nós organizamos no ano passado, tá? Você pode entrar lá, adquirir a sua. O link está na descrição desse vídeo. Se você está numa plataforma de áudio, já sabe. Entra lá no site do Mercado Livre, digita Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente. Lembrando para vocês que a coletânea de 2024 está às portas. Logo, logo sairá do forno, certo, Will Santos? É isso aí. Lembrando que a gente, assim como a nossa convidada, todo o nosso conteúdo também está lá no Spotify. Então, se você quiser seguir a gente, vá lá. E a nossa convidada de hoje é a cantora e compositora Juliana Frank. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, Will? Tudo bem, César? Oi, galera. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite aí. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo, né? Sim. E que parabéns pelo projeto aí. É sempre bom, né? Tá falando da música, tá falando das letras, da arte em geral. E é um prazer imenso estar aqui. Vai ser uma delícia a nossa conversa. É isso aí. Já manda logo a primeira, César. Não, eu já vou começar logo com o pé na porta, viu? Que eu fiquei muito interessado, muito curioso com uma questão, né, das raízes musicais da Juliana Frank, né? Juliana, fala um pouquinho pra gente dessas raízes que você tem. A família, por parte da sua mãe, tinha uma banda que viajava fazendo apresentações. Fala um pouquinho desse background da sua família, que eu achei muito curioso isso. Então, eu cresci, e assim, no meu núcleo familiar, assim, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, meus pais tinham violão em casa e tal, sempre tinha samba, eu lembro, nos churrascos, né? A galera se reunia, fazia o samba, mas ninguém estudava música de fato. Eu sempre me achei meio que uma ovelha negra, assim, né? Tipo, pessoa estranha, né? Da família. E aí, eu conversando com a minha mãe, ela falou assim: não, seus tios avós com seus avós e os seus bisavós, eles tinham uma banda de baile alemã que ficavam viajando no Rio Grande do Sul tocando em festa. Então, tipo, nascia uma pessoa, sei lá, o baixista estava ficando mais velho, se nascesse um bebê, você já ia virar baixista, entendeu? Não tinha opção não, cara. Isso aí é o trampo da família, vai virar baixista. Então aí eu descobri que tinha essa veia, apesar dos meus Não pais... podia nem escolher o instrumento, Juliana? Não tinha essa não, vai lá. O mais velho passava pro mais novo, mais atual. Já nasci ali predestinado para tocar aquilo. Então, pelo lado do pai, meu pai sempre gostou muito de samba, sempre muito de sertanejo e tal. E a minha família, por parte de mãe, também com essa descendência alemã lá no sul, eles tinham essa banda e sempre foram muito musicais, né? Muito bacana, muito legal. Você não chegou a ter contato, né, muito contato com essa parte da família, né? Não, super, assim, na verdade, assim, minha avó tocava acordeon, ela foi a última da leva, assim, né, digamos. E eu tenho um super contato com os meus tios, né, meus primos, apesar de que eles moram em Porto Alegre e eu sou nascida e criada em Brasília. E o pessoal de Brasília, geralmente, da minha idade,
é bem normal isso, né? Porque nossos pais geralmente vieram de fora. Sim. Então, eu sempre tive muito contato, apesar de morar longe. Ah, bacana. Mas eu digo assim, esse contato musical, assim, de assistir alguma coisa, não chegou a acontecer. Ou Putz, o aconteceu? máximo que eu vi foi foto, cara. Uma pena que não tinha Instagram, né? Não tinha Pois é. celular, assim, para Não fotografar. Eu tinha ia YouTube, né? Nossa, imagina, você vê sua família num trailer, cara. A galera tinha um trailer e ônibus, assim, viajava. Vai tocar festa tal, 200 quilômetros, aquelas estradas de terra que deviam ser, né, um horror, assim, naquela Sim. época. E a galera ia na raça, tocava, voltava para fazer, ensaiava, já ia para outra festa. Devia ser demais, assim. Devia ser muito louco. Sim. Agora, ô Juliana, você começou a tocar, compor muito jovem, né? Você com 7 anos estava até compondo e tal. Você também tem uma trajetória no esporte também muito forte, né. Quando foi o exato momento, o ponto em que você decidiu optar pela música? Quando que você falou assim: "Não, eu vou me dedicar só a isso, não vou mais me dividir entre ser uma profissional do esporte, digamos assim, de treino e de jogo e focar só na música mesmo"? Teve um evento específico ou não? Foi uma decisão que você foi com o tempo maturando? Olha que legal, essa pergunta ninguém me fez. E teve um momento específico, assim, tipo, um botão que apertaram, né? Eu tava jogando um torneio em Taparica, que era um torneio profissional, então tinham pessoas de vários países. E lá em Taparica é um resort, né? Aquele, no Clube Med, então eles têm som todo dia e tal. E eu tocava ali, sempre levei o violão para os torneios, e as meninas sempre estavam ali comigo e tal. E eu tava tocando e passou o diretor do resort, assim, e me viu cantar. Pô, que legal você canta, só que eu morria de medo do palco, assim, uma vergonha. Eu queria me enfiar em qualquer buraco para não aparecer no palco. E aí teve uma tempestade, uma ventania, e a balsa não pôde atravessar de Salvador para Itaparica. Então o músico que ia tocar, ele não pôde, não chegou no lugar. E aí ele veio falar comigo. Falou, Ju, será que você tocaria umas músicas pra gente? A gente tinha um show assim que tinham várias atrações e uma delas era musical. E ele perguntou se eu não tocaria. Eu falei, não, Duda, imagina, se eu vou tocar, que isso, não. Ele falou, pô, mas pensa direitinho e depois você me fala. E aí as meninas ficaram sabendo e rolou aquele bafafá no torneio, espalhou a notícia. E aí o diretor do torneio chegou para mim e falou, ah, você vai tocar? Eu falei, como assim? Eu vou tocar? Eu não vou tocar. Daí ele escreveu, alguém escreveu no quadro, assim, de avisos do torneio. Tipo, divulgaram um show, assim. Eu falei, não, mas eu não vou tocar. Ele falou, o que você precisa para tocar? E eu lembro que eu ia pegar Coragem. eu ia pegar uma adversária que eu ia levar muita vantagem se eu pegasse uma quadra rápida, né? Porque no tênis, por exemplo, apesar de você ter a mesma superfície, por exemplo, de quadras de cimento, né? Rápida, assim, você tem as quadras que são mais velhas, então elas ficam mais lisas. Aí eu cheguei para ele e falei: se por acaso eu pegar a última rodada, né? Porque eu vou precisar dormir um pouco mais, e for na quadra tal, aí eu toco. Ele estava fazendo a programação na hora, ele escreveu e falou assim: agora você vai tocar. Eu falei, vixe, agora eu tenho que tocar, né? E aí eu falei, liguei para uma grande amiga minha, eu falei, Rô, tô desesperada, os caras... Ela falou, Ju, se você não subir hoje no palco, você nunca mais sobe. E aí, nesse dia, tem inclusive gravado isso. A hora que eu tava assim, eu tava desesperada na hora de subir, aquela tacadia, aquela coisa, porque era um teatro para umas 300 pessoas, não é que era um rolê pequeno, sabe? Eu subi, na hora que eu subi no palco, naquele momento eu falei, é isso. Tipo, foi exatamente ali, antes de tocar, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu decidi, já depois daquele torneio, já cumpri os contratos que tinha que cumprir e decidi já pela música e é isso. Tô aqui até hoje. Ou eu fico uma questão. Venceu o jogo no outro dia ou não? Venci! Venci o jogo. E olha que se não fosse naquela quadra, acho que eu não ganhava, não, viu? Então deu tudo certo. Esquema de apostas aí, hein, Will? Escolhendo quadra. Deu tudo certo. Muito Mas legal. você, ô Julião, você continua acompanhando o esporte? Eu gosto bastante de tênis, eu acompanho e tal. Você continua acompanhando, você assiste, te dá algumas memórias, assim, alguns sentimentos remissivos quando você vê um jogo, de lembrar quando estava lá e tal? Ou você, depois que
foi para a música, não quis mais saber nem de acompanhar à distância? Eu tenho uma questão que eu não gosto de fazer nada mal. Tipo, se eu entrar na quadra hoje, eu sei que eu não vou jogar como eu jogava e tem uma coisa de mim que eu não consigo aceitar, sabe? Porém, hoje eu faço parte de um clube aqui em São Paulo que eles jogam bastante interclubes, que a gente chama. E é divertidíssimo, porque as pessoas vão lá torcer. Assim, é muito mais glamour do que eu tive na minha carreira inteira do tênis. A galera leva vinho e leva frios, tipo, rola uma farofada assim na arquibancada. Então, eu acabo jogando esses torneios de interclubes por diversão e porque eu acho que o tênis é um esporte que é uma aula da vida, assim, ele te desafia o tempo todo. Então, você entrar na quadra sem ter os golpes e ainda com a memória, né, muscular, a memória do jogo, a experiência de jogo que você adquiriu sem os golpes, é um desafio pessoal, assim. Então, toda vez que eu jogo e treino, apesar de ser uma coisa que às vezes não me dá muito prazer, porque eu não vou fazer bem como eu fazia, mas é sempre é muito divertido jogar pelo clube e é sempre um aprendizado enorme estar dentro da quadra e saber administrar isso, assim. Então, respondendo a sua pergunta, eu não assisto tanto. O meu marido assiste absurdamente o tempo todo. Assim, na minha casa rola todos os jogos. E maldita hora que eu assinei aquele Star Plus lá, que ele vê todas as quadras e todos os torneios. Mas, em compensação, eu tenho muitos amigos do tênis, enfim, grandes amigos. Então, assim, a gente está sempre junto e falando de tênis. Eu estou sempre jogando pelo clube. Então, de certa forma, eu não me afastei muito desse meio. Mas, claro que a música me toma um tempo que não dá para me dedicar para o esporte mais. Muito bacana. Mas é aquele negócio, meu, fica sempre aquela coisinha lá no coração, assim, a pessoa não afasta totalmente, né? Não tem Não jeito. afasta, eu falo que é meu karma. E você sabe que às vezes eu tô vendo na TV um cara dar uma curtinha assim, às vezes eu faço assim, sabe? Pra ir pra bola. Eu tô lá deitada, relaxada, com a pipoca, assim, de repente eu dou um pulo, assim, tipo, vai na bola. É estranho. É muito doido mesmo. Ô, Juliana, mas ainda pra gente fechar essa parte mais assim, atlética, esportiva, não sei se eu entendi errado, mas você chegou a fazer ginástica também? Pois é, parece que eu tive várias vidas numa, né? É É. legal que vocês estão fazendo as perguntas assim mais direcionadas, porque às vezes as pessoas falam assim, me conta a sua trajetória até aqui. Eu falo, vixe, senta aí, né, que vai dar mais Sim. uma hora. Então, dos 5 aos 12, eu fui ginasta. Meus pais tinham me colocado num programa que era tipo aquele negócio que você deixa a criança à tarde fazendo um monte de esporte, quando os pais Sim. trabalham e tal. E eu achava tudo muito chato, assim, cara. Eles botavam na natação e eu achava muito chato. E a minha irmã é 7 anos mais velha. Aí um dia a gente fugiu desse negócio e tinha um ginásio de ginástica olímpica. Quando eu vi aquela galera dando mortal, pulando, eu falei, é isso que eu quero. Eu preciso ficar me pendurando nesses negócios aqui. E aí eu entrei na ginástica olímpica e continuei, assim, eu cheguei a treinar bastante. Cheguei a competir, inclusive, numa competição que a Daniela Hipólito e o Diego estavam, que eles Olha aí. ganharam. Só que eu era muito grande, né? Eu tenho 1,72 m e já com 11, 12 anos eu já era bem grande, assim, já tive várias lesões, assim, bem nova. Mas, assim, a ginástica, eu tive um grande treinador na ginástica que foi, inclusive, meu preparador físico no tênis. Então, a gente teve uns 15 anos aí de trabalho juntos, né? Que foi um dos meus maiores mentores, assim, esses trabalhos de coach que as pessoas fazem. Eu tive um grande coach numa época que não se falava nisso, né? Uhum. Desde criança. Então, muito dos meus valores, do meu esforço, do meu foco, do fato de acreditar no trabalho, com certeza o esporte me ajudou, mas ter uma pessoa assim que abre a sua cabeça desse jeito desde criança foi um presente divino, assim. Muito legal. E é interessante, né, você falar isso, porque às vezes a gente tem, vamos usar a mesma palavra, né, alguns coaches, né, ou treinadores, enfim, que acabam mais pressionando e pesando na cabeça do atleta jovem, às vezes até acaba fazendo até a criança se afastar daquilo de tanta cobrança, de tanta exigência, né. Então quando tem alguém que realmente nos motiva e faz a gente querer mais ainda aquilo que a gente já gosta de fazer, é um diferencial e é para não esquecer mesmo, né. Eu tive uma sorte também que eu caí numa família
que apesar de eles não serem do esporte da música, como eu disse, eu nasci achando que eu era eu era muito estranha, né? Eles sempre me apoiaram muito, assim, porque qual pai e mãe ia apoiar a loucura das filhas? Oh, pai, quero ser tenista, vamos lá, filha, vamos, né? Porque é um esporte muito caro, exige muito tempo, muito esforço dos pais para levar para o treino, fazer um monte de coisa. Fora a preocupação do filho muito jovem ficar viajando aí, né, o mundo inteiro. E eles sempre me apoiaram muito, 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 assim. Inclusive, um fato interessante foi quando eu parei de jogar, foi difícil para eu contar para as pessoas, porque eu sempre fui a tenista, né? Desde de criança e estava crescendo, assim, na carreira. E quando eu fui contar para os meus pais, ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, pai, vou fazer uma faculdade de educação física, já tem várias pessoas querendo, né, treinar comigo e tal. Eu não queria contar que eu ia fazer música. Tipo, oi, pai, acabei de ser atleta, né? Fui tenista, agora eu vou fazer música, tá? Beijo, tchau, não dá. Aquilo tudo que você investiu, então, né? Só pra Você achou que eu ia ganhar Roland Garros e pagar de volta, então. E aí, meu pai sentou comigo e falou assim, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Eu falei, nossa, vai me dar uma bronca, né, que eu parei de jogar. Eu falei, mas como assim, pai? Ele falou, cara, eu te vejo completamente apaixonada pela música desde que você nasceu. E você vai continuar no esporte porque você tem medo de começar outra carreira? Tipo, você quer chegar com 50 anos e se arrepender do que você não fez? Cara, arregaça as mangas, mete a cara e vai estudar música. Porque se você não enfiar a cara agora e estudar e não se especializar, você não vai ser bom em nada. Então, assim, mete a cara, estuda, seu pai, sua mãe, sua irmã, tá todo mundo aqui para te ajudar e te apoiar e vai nessa. Então, assim, eu tive a sorte de ter tido coaches maravilhosos e ter uma família que me apoia muito, porque em muitos casos eu vejo que o problema não são nem os treinadores, são os pais, entendeu? Que vivem o sonho através dos filhos e acabam, enfim, pesando, né? Com certeza. Legal. Ô, Juliana, uma questão que eu queria te fazer sobre a sua formação musical, né? Porque desde pequena você tocava e tal, fez aulas, né? De bateria, violão, de canto e tal. E depois você foi fazer uma formação acadêmica, né? Você foi para a faculdade. Eu queria saber, assim, tem muita gente que começa cedo, autodidata, ou começa tocando, tem aulas assim, e não quer ir para uma faculdade porque já está muito bem na cabeça o que ela quer e ela não quer se submeter a ter aula do que um gênero que ela não quer aprender, falando, isso aqui não me interessa porque eu já sei o que eu quero. O que te levou a ir para uma formação acadêmica, mesmo depois de já muitos anos já estudando música, já tocando, era ainda uma incerteza do que você queria tocar de verdade, ou realmente aquilo que você falou de um perfeccionismo, de querer fazer o melhor possível, mesmo tendo que estudar coisas que talvez você não iria tocar no seu gênero musical, que era MPB? Quando eu vim para São Paulo, eu vim para gravar o primeiro disco e viver aqui da música, né? E em Brasília, na época, não tinha um curso particular, né? No caso, tinha a escola de música, que era um curso público que era dificílimo passar, e um curso que te preparava para isso, né? Intenso. E aí, quando eu cheguei em São Paulo para gravar o primeiro disco, eu tinha umas 15 músicas, assim, e aí a gente ia fazer a curadoria e escolher. Mas durante o processo de gravação, eu falei, cara, eu não sei nada disso. Eu não sei harmonia, eu não sei como arranjar, eu não sei que instrumento colocar, eu não sei reharmonizar, eu não sei isso. E eu preciso estudar. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo foi procurar uma escola de música. Eu tive a sorte de encontrar o Souza Lima, que é uma escola que fica aqui nos Jardins, que é uma escola super antiga. E quando eu entrei lá, eu tive a mesma sensação quando eu estava no palco. Eu falei, é aqui que eu quero estar. E o curso era muito intenso, o conservatório, né, que a gente chama, que é tipo um curso livre que não necessariamente é a faculdade, que dava para você fazer intensamente e tal, e eu fui estudando. E quando eu vi o nível da faculdade deles, era um nível assim, cara, que você entra, você estuda umas 6 horas por dia, você faz prática, era uma coisa muito prática. É um curso extremamente prático, o que eu sinto falta às vezes em algumas outras faculdades, né, que é uma coisa teórica. E a música é uma coisa de performance, né? Não tem como você fazer um curso sentado assistindo aula. Sim. E aí eu vi a intensidade do curso, eu falei, eu gosto disso.
Eu gosto de que as pessoas eu gosto da sugestão de músicas que eu não estudaria se eu tivesse sozinha. Então, eu acho que a academia entra nessa parte de alguém montar um curso, né? Alguém montar uma grade horária pensada para você aprender e se especializar, não necessariamente especializar em alguma coisa, mas você saber uma abordagem geral e dali você entender o que você quer. Então, para mim, pessoalmente, assim, fazer a faculdade foi muito bom porque eu estudei muito jazz e bossa nova e samba, o que me deu um background harmônico e eu não teria estudado se eu não tivesse feito a faculdade. Então, além do que os professores eram incríveis, então já entrei no mercado de trabalho por causa da faculdade, já conheci a galera, minha banda é da faculdade. Então, essa troca musical foi muito, muito rica. Assim, na minha sala tinham excelentes músicos. E até hoje, quando eu preciso de uma gravação, por exemplo, eu já sei quem chamar, né? Porque eu estudei com os caras e tanto colegas como professores. Então, eu acho que a academia, ela não te especializa em nada. Ela te dá uma abordagem geral, ela te dá uma penca de conteúdo para depois você ter a possibilidade de escolher um caminho que você queira, né? E para mim foi extremamente importante. Inclusive, quando eu me formei triste. Falei, cara, eu queria que o curso durasse 10 anos, porque era mágico chegar com o instrumento, chegar numa banda que o professor, que é um cara fodão de não sei da onde, te dá os toques para tocar, entendeu? Tipo, coisa que na rua, às vezes, a galera não quer te dar conselhos, né? Então, para mim, foi por isso a escolha, porque eu queria me especializar e fazer uma coisa mais intensa. E foi incrível, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Will, era só ter bombado umas matérias e ir ficando, né? Putz, eu pensei, jubilar. Podia ter bombado, né? Sacanagem. Não, mas mesmo quando fosse jubilar, sempre dá um jeitinho, você entra um processinho para pegar mais 1, 2 aninhos ali, sempre dá um jeitinho. Eu Ô, gostaria. Juliana, mas já que a gente está falando da sua formação acadêmica, nessas suas 50 vidas que você viveu aí até o momento, onde que entrou a formação em cinema? Por que você fez buscou essa formação em cinema e mídias digitais também? Pois é. Então, quando eu estava jogando, eu tive um burnout no tênis. Eu fiquei 2 anos sem descansar um dia e queria muito chegar. Quando eu tinha 16, eu era penúltima do Brasil. Quando eu tinha 18, eu cheguei número 2 do Brasil. Então, eu dei um salto muito grande, mas isso me custou muito esforço. E aí chegou uma hora que eu falei, não consigo mais fazer isso. E na época também não tinha muito estudo do burnout, essas coisas. E eu acabei parando de jogar. E quando eu parei, eu falei, bom, preciso entrar numa faculdade. Eu queria já música, né? Mas não tinha um background, um know-how para entrar numa faculdade de música. E a faculdade de música que tinha em Brasília não era popular, era uma música erudita, né? Que é diferente, enfim. Ou licenciatura, que não era aquele curso prático que eu queria. E o curso mais próximo que tinha era cinema. Mas, curiosamente, eu não entrei em cinema de cara, eu entrei em jornalismo. Aí eu lembro o professor, na primeira semana, passou como o Jornal Nacional era feito. Cara, eu vi aqueles caras fazendo a matéria, assim, e aí, de repente, chegava o produtor e falava, não vai entrar essa matéria. E o cara ficava louco, falava, cara, como você? Eu falei, não quero mexer com isso, não quero isso, não. Isso aí não vai funcionar pra mim. E no prédio do lado passava uma galera muito alternativa, assim, tipo, cabelo vermelho, piercing, tatuagem. Eu falei, cara, essa galera é massa, o que eles estão fazendo, né? Aí eu vi que no prédio do lado da mesma faculdade tinha um curso de cinema. Aí eu cheguei lá pro coordenador e falei, tem como eu mudar e tal? Tô na primeira semana. Ele falou, não, como é mídias digitais, né? Como é, comunicação social, você pode mudar. Falei, beleza, cheguei lá, mudei. Só que eu esqueci de, contar para meus pais. E aí, passou uns 8 meses o meu pai. Falei com um amigo meu e tal, não sei o que, consegui um estágio para você de jornalismo. Eu falei, putz. Falei, então, pai, eu mudei. Ele, como assim você mudou? Eu não tô mais fazendo. Não tô fazendo jornalismo? Eu falei, não, pai, calma, eu tô na comunicação social. Tá, mas o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo mídias digitais, cinema. Ele, o quê? Mídias digitais, cinema. Daí ele, o que você falou aí? Segundo? Eu falei, cinema. Mas como eu disse, os meus pais são muito legais, eles super apoiaram, assim.
Mas foi por isso que eu entrei, porque eu queria muito fazer música, acabei fazendo cinema porque era o mais próximo que tinha. E é muito legal porque hoje eu produzo os clipes, eu escrevo, eu consigo baratear muito, né, essa produção de mídias, assim, por causa do curso de cinema. Agora, Will, vamos ver se ela confessa. Onde estão os curtas que você gravou na sua formação, Juliana? Ai, meu Onde eles Deus! estão escondidos? Tem um curta chamado Negócios à Parte. Pior que eu tenho o link, posso até botar aí. Olha aí. Eu tenho um curta que foi uma história interessante também, que eu caí de paraquedas, né? Tipo, cara, eu vim do esporte. Não tem ninguém curte no esporte, sabe? Ninguém conhece. Não vou falar ninguém, né? Porque daqui a pouco a galera vai me metralhar. Mas, tipo, Sim. Almodóvar, Bergman, ninguém conhece esses negócios, sabe? Ninguém fala disso, pelo menos. E aí cheguei no curso lá, cara, a galera lá falando do Bergman, sétimo selo. Daí eu olhei o sétimo selo. Falei, isso não era divertido. Isso é chato. Eu dormi 7 vezes, cada selo eu dormia, né, para assistir. E, assim, brincadeiras à parte, eu super entendo o quanto que é rico, né, a arte, enfim, esse cinema mais lento e tal, mas eu sou completamente pop, assim, sou mesmo. Então eu ficava zoando na aula e a galera me chamava de James Cameron, porque eu amava Titanic, amava James Cameron, amo James Cameron até hoje, formei em cinema e adoro. E aí teve uma matéria que cada um tinha que fazer uma função e eu tinha que dirigir um clipe, um filme. Eu gostava muito de escrever roteiro e tal. Escrevi o roteiro, fui dirigir o filme, fiz o pitch, a gente ganhou o pitching lá. E a faculdade deu, tipo, sei lá, R$2.000 para fazer o filme. Enfim, fizemos o filme, durante o filme deu tudo errado. Normal. Tudo aconteceu assim, foi traumatizante, mas alguém escreveu no Festival de Cinema de Brasília. E eu, na minha inocência jeca, eu achava que Festival de Brasília era filme de Brasília. Eu nunca nem tinha ido no Festival de Cinema de Brasília. E aí, de repente, meu filme passou. E eu tava treinando, porque no meio do curso eu voltei a jogar, e aí eu olhei meu celular, tinha 17 chamadas perdidas. Eu falei, cara, pensei que alguém tinha morrido, né? Morreu, Já liguei pra minha mamãe, tá tudo bem? Tá, não, tá tudo bem, não sei o quê. De repente, alguém me liga assim, é uma jornalista, tudo bem e tal, pô, a gente queria uma entrevista com você, que você passou para a mostra oficial. Eu não sabia, eu falava que era a mostra, inclusive, eu não sabia o que era isso. E eram assim, de 260 filmes, passavam 16, e os orçamentos, tipo, 100 mil, 150 mil, e da Juliana lá, eu falei, bom, tem que botar o orçamento, eu vou falar a verdade, né, 2 mil, e é isso. E eu não sabia nada. E na época eu era casada com um cara que era da arte e tal. Eu liguei pro Lula e tal. Passei na mostra oficial. Ele falou: não, galera, você deve ter passado na mostra Brasília e tal. Eu falei: não, parece que é na mostra oficial, porque a galera tá me ligando aqui, não sei o quê. E ele: não, deve ser na Brasília. Eu falei: deve ser na Brasília, mas, pô, legal, né? Mostra Brasília. Claro. Bacana também, pô, bacana e tal. De repente, ele me liga: você passou na mostra oficial. Enfim, o primeiro filme que eu fiz passou nessa mostra oficial, que foi uma experiência maluca, assim, tipo, eu nem sabia que era. Quando eu vi o Rodrigo Santoro passando, sabe, eu vi uns atores, eu tietando os caras, eu com o negócio de diretor, assim, os caras não queriam nem me dar credencial, me mandavam, não, isso aqui é a mostra oficial, e eles não queriam dar nem a credencial, porque eles acreditavam que eu era muito nova, e não acreditavam que eu tinha um filme lá, mas foi uma sorte, foi meu primeiro e último filme e tá no YouTube aí, que chama Negócios à Parte. Não, diga último. A gente nunca se sabe, né, Will? Diga. Faz tempo que eu não falo. Nunca se sabe. Depois manda o link, Depois a gente quer o link, né, Vou mandar. Depois manda que a gente vai botar na descrição desse vídeo aqui o link para quem quiser assistir. Pois é. É isso aí. O papo tá legal, então você que tá assistindo aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, porque às vezes a gente esquece e acaba, a gente não faz isso. Então faça isso agora mesmo, deixe seu like, se inscreva no canal. E aí, Juliana, 2016 tem o Folha em Branco. Você veio para São Paulo em 2012. Quero saber, nesses 4 anos, até você conseguir gravar, o que mudou assim de sua visão de música, de repertório? Se saiu como você queria
que fosse mesmo do jeito que estava na sua cabeça, foi concretizado nesse disco? Como é que foi esse processo de você gravar o seu primeiro disco em 2016, o Folha em Branco? Foi um processo, como tudo na minha vida, meio maluco e muito interessante. Essas músicas foram feitas durante as viagens dos torneios, né? E na época que eu compus, eu não tinha a menor ideia de harmonia, de nada. E eu ia fazendo tudo no feeling lá, o que é o que eu gosto de fazer até hoje, na verdade. Eu tento, inclusive, desafinar o violão e afinar em outras afinações que eu não sei, justamente para não saber o acorde que eu estou fazendo, para só prestar atenção na sonoridade. Enfim, eu tinha várias músicas. E quando eu comecei a gravar o disco, né, eu tive aquele negócio, não entendo nada de música, eu preciso estudar esse negócio. Cheguei para o produtor, eu falei assim, ó, Flávio, eu vou precisar parar a produção, que eu preciso estudar. E aí eu parei, estudei por 4 anos, e no meio desse estudo, assim, eu tive uma influência gigante, né, de jazz, música instrumental, e samba, e bossa nova, enfim. E isso mudou muda um pouco a cabeça, né? Abre um pouco os horizontes assim do que você quer. Sim. E essa produção foi muito intensa porque eu tive lá em cada processo, sabe, do baixo, da guitarra, e foi um aprendizado gigantesco. Mas o disco não só saiu como eu queria, como saiu melhor do que eu queria. Assim, o Flávio, que é um produtor musical incrível, fez um trabalho maravilhoso. E esse CD ficou muito bom. Até hoje eu ouço e falo, cara, isso é legal, assim. E é um disco que tem muito a minha essência, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de groove, onde quer que seja no piano, seja na guitarra, no violão, eu gosto muito desse groove, e ele tem essa pegada meio groove, meio rock, com uma coisa de sofisticação ali da MPB, né? Então, eu acho que ele, sem querer ou querendo, saiu muito com a minha cara, tem muito da minha essência ali, das letras, das vivências, e eu adorei ter feito isso, e por isso que demorou tanto tempo, porque eu parei o processo durante uns 4 anos para entender justamente o que eu queria. E aí saiu o que saiu. Muito legal. Muito bem. E aí, eu vou aproveitar e emendar nesse assunto, porque de lá para cá, né, de 2016 para 2024, lá se vão aí 8 anos, né? Daqui a pouco chegam 10 anos e muita coisa mudou. Inclusive o próprio conceito de álbum, né? Que com as plataformas, bom, Spotify é sempre o que a gente vai lembrar primeiro, né? Com essas plataformas de áudio, como que tá a tua visão em relação ao mercado? Eu vi você falando numa oportunidade que hoje em dia tem que soltar várias músicas o tempo todo, porque a pessoa que antigamente escutava um disco várias vezes, hoje não fica escutando a mesma música ali, ela quer sempre novidade. Como que tá isso? Como é que tá a tua produção? Como é que tá a tua visão em relação a isso? E fica aquela questão, será que hoje em dia a quantidade acaba superando a qualidade? Às vezes você não capricha tanto, mas o importante é alimentar esse monstro, né, das mídias digitais aí? Assim, nossa, esse assunto dá umas 5 horas, né? Vocês só mandam pérola, né? Vocês estão aqui só provocando. Eu acho que sim, que você tem que ter muito mais quantidade hoje, e aí você acaba perdendo a qualidade, não tem jeito. Como eu não estourei de fato nenhuma música, eu não tenho uma pressa para lançar, né? Então eu acabo tendo esse privilégio de ter mais tempo de pensar e poder compor com mais calma. Porém, hoje em dia a gente tem que fazer em quantidade o que quer que seja, né? E a estratégia que eu tô tomando, eu já tentei de tudo, todas as formas, várias coisas. Tentei fazer várias músicas com vários clipes, já vim de fases diferentes. E o fato das pessoas hoje não ouvirem um disco inteiro e não terem comprado um CD, um disco, e não se obrigar a ouvir pelo menos 2, 3 vezes a mesma música, não deixa o público entrar naquele universo do seu trabalho. Então, o seu trabalho tem que entrar no universo de alguém que está em alta, né? Não necessariamente um estilo específico, mas em qualquer estilo ele tem que estar naquela vibe, porque a pessoa hoje em dia ela não ouve mais um artista, ela ouve uma fase, né? E hoje a gente tem uma fase, sei lá, a gente acabou de sair de uma fase meio 80s, né? Meio anos 80 e tal, o que eu adoro, aquelas instrumentações, mas não dá pra gente ficar seguindo isso, porque acho que cada um tem sua cara e o mais legal da arte é respeitar.
Então tem que ser uma escolha, assim, de será que eu vou deixar um legado, vou deixar um trabalho que eu quero, um trabalho bonito, um trabalho que é minha essência, minha alma, e se rolar, ótimo, ou será que eu vou ficar perseguindo nessa loucura de lançar todos os dias e tal, um trabalho por vez? Então, assim, a minha decisão foi ficar um pouco no meio do caminho. Eu estou fazendo releituras de músicas que já fizeram sucesso, né, ali nos anos 90, que eu acho que dificilmente vão ter músicas que vão ficar tanto tempo fazendo sucesso, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade gigante. Sim. Né? E fazer releituras é gostoso, porque a gente aprende bastante, mas a minha vibe sempre foi compor. E aí sim eu vou unir um público que gosta do que eu ouço, do que é a minha essência, de onde eu bebo. E aí, quando eu lançar minhas músicas, a chance das pessoas curtirem é maior. Então, essa é a estratégia. Lançar covers, bastante cover no Instagram, né? Para ir mostrando o trabalho para o público. Sim. E aí, quando eu lanço as minhas autorais, as pessoas que estão me seguindo são pessoas que gostam mais ou menos do que eu curto. E vem funcionando, mas isso é muito a longo prazo. Assim, não tem como esperar que isso vai vingar em 1 ano, 2 anos. Tem que ser no mínimo 5 anos ali. Bom, vocês estão aí com podcast, vocês sabem bem o que eu estou falando, né? Sim, então é ir fazendo em quantidade, tentando prezar pela qualidade, mas nunca vai ser a qualidade que era antes. Não tem como, assim. A velocidade é muito grande. Com certeza. E ainda tem aquela questão, né? Que até você tomou uma bronquinha, né? De você escolher também ali uma linha para seguir, né? Porque para a pessoa, como foi dito para você, vão clicar em Juliana e não sabe o que vem, né? Então, para a pessoa ter aquela noção, né? Acho que se ficar nessa perseguição, vai ser justamente isso, vai ser aquela metamorfose. Você clica, qual fase da Juliana que eu tô clicando e o que eu vou escutar na hora que eu clicar, né? Infelizmente, a gente tem que meio que marcar ali uma área onde a gente atua, né? E na literatura acontece muito. Eu escrevo assim, eu escrevo vários gêneros. E é o que eu mais escuto. Ó, você não vai ter nunca um público fiel leitor, porque o cara lê um livro seu, daqui a pouco, quando ele vai ver o outro, não tem nada a ver com o primeiro. Ele vai largar, não vai continuar. Então a gente fica meio que também nessa pressão, né? De ser colocado em caixinhas para poder agradar a galera que nos acompanha, vamos colocar assim, né? Mas também é uma forma de identificação também, né? Da pessoa saber, olhando para o lado do público, né? Ah, eu sei que essa artista faz MPB, então quando eu quiser estar um MPB, eu vou ver o que ela lançou e tal. Aí lança um MPB, daqui a pouco lança um disco de punk, daqui a pouco um heavy metal. Eu falo assim, nossa. Na minha cabeça poderia e deveria Quando você poder. lançar me avisa quando você lançar um gênero que eu gosto, que aí eu te acompanho. Mas eu acho que eu passei muitos anos perseguindo o que eu gostava também. Acho que um dos motivos que eu estudei tanto formalmente foi justamente para entender o que eu gosto. E hoje eu acho que eu considero que eu entendo, assim. Então eu lancei muitas músicas diferentes. Você tem um trabalho meu que é meio Jorge Benson, assim, ali em 2019, eu acho. E aí ele foi mudando aos poucos. Hoje, na verdade, eu busco muito a minha essência. E aí a minha essência geralmente tem ficado com coisas parecidas, porque eu acho que talvez eu tenha encontrado de fato a verdade, né? E eu entendo você super, César. Eu, por mim, faria um estilo. Eu escuto esse cara, meu Spotify, ele fica maluco comigo. Ele fala, eu não sei o que mostrar para O essa que te pessoa. recomendar? Ou não, né? Te recomenda qualquer coisa que vai te agradar também, né? Escuta aqui essa música indiana aqui, ó, que você vai curtir. Pronto. Não, na condição de artista, dá vontade de fazer isso mesmo. Cada hora uma coisa totalmente diferente. Mas olhando pelo ponto de vista assim, do público, realmente é. Agora, tem público que gosta exatamente disso, né? Tem público que, pô, o que o Frank Zappa fez dessa vez? Deixa eu ver que loucura que ele fez agora, que eu quero acompanhar. Tem gente que gosta justamente disso, assim, de não saber o que vem daquele artista lá, por isso que gosta dele. Mas também, assim, MPB é uma coisa que cabe muita coisa dentro, né? Cabe tudo dentro. Como o rock também, desde do Neil Young até sei lá, um heavy metal é rock, né? Então, você pode variar mais dentro do mesmo ritmo, mas alguns seguem uma linha mais formal, assim, de sempre na mesma linha e tal. Mas aí, ainda continuando nessa coisa,
Por que MPB? Por que você escolheu a MPB? Ainda mais depois que você foi para uma formação acadêmica, se mudou a sua visão, porque te mostrou mais coisas diferentes do próprio jazz que você falou. O que te fez se interessar mais pela MPB especificamente? Os artistas. Caetano, Gil, Rita Lee, Marisa Monte, Maria Gadu, acho que eles me fizeram me apaixonar pelo MPB de um jeito que eu falei, bom, é isso. Mas assim, eu sou apaixonada por rock. Eu tive já uma bandinha, a primeira banda era de rock, cantava Led Zeppelin, cantava essas coisas, eu adoro, me arrepia totalmente, assim. Mas eu gosto mesmo do MPB meio groovada, tipo as coisas que o Djavan fazia, tipo Lenine também, né? Uhum. E eu não sei te falar ao certo por que MPB, assim, juro pra você, eu poderia fazer vários outros estilos por amor, mas eu acho que a MPB me escolheu. Acho que não foi uma coisa que eu escolhi, não. Acho que eu fui ouvindo e aí fui fazendo. Quando eu vi, nunca foi um negócio que eu pensei, vou ser um artista de MPB. Foi, minhas composições foram saindo. E pode ser que amanhã eu lance um disco de rock, sei lá, entendeu? Enquanto não estoura uma música, eu tenho essa liberdade para, né? Não, César, Uhum. vamos escrever tudo que for. Eu sou Pois é. geminiana, então assim, eu acordo cada dia numa vibe. E é isso. Assim, acho que quando você encontra a sua essência, vai ter a tua essência em qualquer estilo que você fizer. Né? Vai ser sua voz, vai ter sua melodia ali, vai ter uma assinatura. E o fato de fazer em quantidade também tem um ponto positivo, justamente, que é você criar uma assinatura, né? Uhum. Quando você faz em quantidade, você faz várias vezes e você acaba repetindo alguns padrões. E isso é talvez um ponto positivo aí. Interessante. E já que você está falando de assinatura, vamos falar um pouquinho sobre o teu processo, assim, de composição, né? O como que você faz, se você decide assim, não, hoje eu vou parar e vou compor uma música, ou se é uma coisa muito natural, porque cada um tem o seu processo, né? Tanto na música quanto na própria escrita, cada um tem um jeito completamente diferente. Tem gente que é muito movido à inspiração e tem gente que é muito movido a, não, eu vou sentar aqui e me obrigar a fazer isso. E o que te inspira? E queria saber como é que funciona isso de brigar com o namorado, sair música boa, como é que é essa... César, isso me dá um problema, às vezes, você não faz ideia. Porque eu componho música com coisas reais que eu vejo ou que eu vivo, né? Uhum. E já aconteceu de eu compor música porque minha amiga contou que brigou com o namorado e tal, e coloquei coisas muito específicas, o cara ficou louco, assim, até hoje ele me odeia. Não, mas mais específica que o latino, você não foi, né? De botar o nome da Renata Ingrata, botar o nome da mulher. Não, eu não boto nomes, se eu citar nomes aí pode rolar processo, né? Esse negócio é perigoso. Mas assim, eu tenho. Às vezes me vem uma ideia do além, assim, tipo, alguém me contou uma história, falou, ou vem uma palavra, uma coisa, eu falei, gente, isso dá uma música, começa a vir a ideiazinha na cabeça e fica aquele mosquitinho, escreve. Aí, enquanto eu não escrever, o negócio não me deixa em paz. E também tem a situação que alguém me chama, Ju, vamos compor uma música. Hoje em dia eu venho compondo bastante em parceria. Tem um compositor, inclusive, que vocês poderiam entrevistar, que é o David Moore, que ele é maravilhoso. Ele é um dos meus compositores favoritos de todos, inclusive. Uhum. E eu tenho a sorte de ter essa parceria. Então, quando a gente vai fazer uma parceria, é assim, eu mando um pedaço para ele, ele manda de volta, então a gente fica nesse bate e rebate, assim, na parceria. Então, é uma coisa mais pontual, né? Agora, também tem essa situação que a ideia vem. Mas, geralmente, eu tenho que estar com o instrumento na mão, fazendo algum acorde que eu goste e tal, e aí vem a ideia. E a questão de brigar com o namorado e tal, eu tenho um problema sério em casa, que a gente não briga muito. Eu queria brigar mais, às vezes. Mas a única vez que a gente brigou feio foi a minha melhor música, que inclusive acho que tem umas 850 mil visualizações no YouTube. E o engraçado é que eu tava fazendo o refrão e a música, eu falei, nossa, a música tá ficando boa. E eu tava lá na fossa, né? E feliz, né? Tipo, nossa, que massa, né? E eu falei, gente, de repente ele me liga pra fazer as pazes. E eu tô no meio do refrão. Eu falei, cara, não vou atender, né? Vai que ele fala alguma coisa bonitinha. Não vai quebrar minha vibe, e não? acaba a música aqui, daí eu não atendi, botei o celular no modo avião e terminei. Então existem essas situações de vivenciar uma coisa muito forte e te inspirar, de escutar uma coisa muito forte, e também das parcerias que você começa a fazer e vai fazendo esse bate-rebate.
Eu tenho uma curiosidade, Will, antes de você mandar a sua. Você falou que normalmente está com o instrumento na mão. Aí é meio que lógica a minha pergunta. Mas quando você não está com o instrumento na mão, você escreve a letra já com o ritmo, com a música na cabeça junto? Ou não? Você acontece escrever, vamos colocar assim, a poesia e depois fala: "Tá, vamos criar uma música agora para botar essa letra dentro". Acontece isso, não? Nunca, nunca aconteceu. Eu sempre escrevo junto com a melodia, vem junto com a letra, assim. Eu acho muito difícil musicar poesia. Eu já tive algumas experiências, assim, de tentar musicar poesia, e eu acho que a poesia tem uma rítmica única, e às vezes você tentar colocar isso num padrão musical, você perde um pouco essa rítmica das palavras, né? E eu acho que a música, ela é a união da melodia com a harmonia com a letra. Uhum. E tudo isso tem que estar ornando, então as palavras têm que dançar na música, né? Eu tenho essa sensação. E quando você faz isso à parte, eu pelo menos não consigo encaixar. Tem gente que consegue lindamente, mas eu não tenho essa habilidade, assim. Então eu tô sempre. A melodia e a palavra vem junto, assim. Bacana. Muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta que dos tempos para cá tem sido muito constante, que é o mundo pós-pandemia, né? Você tem áreas como o cinema não se recuperou até hoje, assim, as pessoas pararam de ir ao cinema porque o streaming tomou conta, né? Então eu tô vendo até uma discussão de como fazer para recuperar o público do cinema que não voltou mais. Teve um público que simplesmente parou de ir porque ficou no streaming. E eu queria saber em relação a shows, como é que tá? Se você sente que houve uma mudança antes e depois para fazer show, se tá mais difícil. Assim, para independente sempre é muito difícil arranjar um show para fazer, né? Mas se ficou mais difícil ainda, como é que tá para você? Eu acho que melhorou, para falar a verdade, assim. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu não consigo ver show pela TV. Ah, não. Eu não consigo me identificar, assim. Eu acho que a energia que você troca com o público ao vivo é completamente diferente da energia que você vê num show gravado, assim. Ou mesmo ao vivo, mas que você esteja de casa. Uhum. Então, eu acho que na pandemia as pessoas ficaram muito trancadas, muito trancadas. E aí, na hora que abriram, assim, as casas de show abriram e tal, as pessoas estavam sedentas para sair e assistir um show. Sim. Porque elas estavam de saco cheio de ver isso pela TV. Até quem nunca saía de casa estava doido para sair. Quem nunca saía antes estava doido para sair. A reação do público, assim, era completamente diferente, assim. Então, eu acho que show mesmo, né? Não tô falando assim, música em barzinho e tal, isso voltou ao normal, mas Uhum. show mesmo, eu sinto o público muito mais participativo e muito mais empolgado, assim, para sair de casa. Eu tive a sorte de encontrar o Fred da Gruva, que é um produtor musical do Blue Note aqui em São Paulo. E aí ele abriu a casa para eu levar um show que eu tinha já desde antes da Rita Lee morrer, né? Porque a Rita Lee foi uma influência muito grande para mim. Então eu já tinha armado, já tinha pronto esse show há muito tempo, queria fazer numa casa legal. E aí levei o projeto para ele e a gente conseguiu levar isso para o Blue Note. E a gente fez um show lotado, com sold out, assim, o primeiro que a gente fez já foi sold out. E a galera pirando, assim, porque o som... Eu sempre falo, inclusive quando eu tô no palco para mim é sagrado, assim, porque é o momento que eu tenho para mudar a energia das pessoas. E o meu único objetivo quando eu subo no palco é que elas saiam mais felizes do que elas chegaram. Então, quando eu consigo fazer isso, parece que eu saio flutuando de alegria, assim. E o ao vivo é o único jeito de você conseguir fazer isso. Pela TV, eu acho muito difícil, pelo menos comigo não me toca o suficiente. Uhum. Então, acho que depois da pandemia o público ficou bem mais sedento pelo ao vivo, assim. Eu acho que show gravado, eu acho que é válido como registro, né? Você pegar por exemplo, eu gosto de assistir algumas vezes o Aloha from Hawaii do Elvis. Eu não tenho a possibilidade de hoje chegar e assistir um show dele, né? Então, como registro, é muito interessante, porque você dá a oportunidade de alguém que não poderia ver pessoalmente assistir. Mas a pessoa ainda estando na ativa,
estando viva principalmente, né? Eu acho que com certeza é muito. A vibe com certeza é muito diferente, né? Ter a possibilidade de estar lá. Inclusive, às vezes passa o próprio Multishow, passa um show ao vivo de algum outro lugar. Tipo, eu não tenho muita aquela coisa também de assistir, não, porque não tô lá, acho que não é a mesma graça. Ainda mais o Elvis, que nunca nem saiu dos Estados Unidos, né? Se você quisesse Pois é. ver, mesmo na época que ele estava vivo, se você Eu ia ter quisesse que ir lá. vê-lo, ia ter que ir lá em Las Vegas para ver ele, senão. Eu acho que tem uma questão do cérebro também, por exemplo. Não sei se já tiveram experiência de fazer atividade física em casa e fazer numa academia, assim. Cara, quando Totalmente você diferente. veste uma roupa para sair para fazer alguma coisa, você está preparado para aquela atividade. Então, quando você se veste para ir num show, você está pronto para se emocionar. Você Sim, está falando pro cérebro, gente, estou me vestindo porque agora eu vou assistir um cara, um artista que eu gosto e vai ser demais. Você se abre para aquilo e aí, quando a música entra, assim, sua semana inteira é um negócio inesquecível. É isso que você vai levar quando você estiver ali no leito de morte, e são esses momentos que você vai levar, sabe? Esses momentos especiais que você se preparou. Então é uma coisa que, cara, pode vir inteligência artificial, pode vir o que for, não vai substituir ao vivo. Não vai, essa profissão com certeza. não vai acabar. Os bons escritores, por exemplo, quem escreve poesia, quem escreve bons livros, desculpa, assim, a inteligência artificial pode até ajudar, mas assim, o toque final de quem escreve não vai. O ser Com humano certeza. é o ser humano e é isso, entendeu? Até mesmo o barzinho que você falou, é diferente você chegar lá e tá uma música tocando nas caixas de som e tem uma pessoa tocando ali, né? Até nessa situação que é bem mais simples é diferente, não tem como comparar. Agora, Juliana, a gente está chegando aqui já encaminhando para a reta final aqui do nosso episódio. No seu perfil do Instagram, você tem uma frase que está dizendo assim: você é o resultado das suas escolhas. Como estão os resultados das escolhas da Juliana Frank atualmente? Olha, eu vou falar que a pandemia foi ótima porque foi um momento que eu consegui parar e pensar no que realmente eu quero, né? E desde então eu tenho feito escolhas em prol da carreira e focada bastante nisso. Eu gosto muito, muito, muito de podcast. Então eu ouço bastante podcasts que me ajudam manter o foco, porque é muito fácil. Vocês que né, escrevem, fazem podcast, fazem, né, trabalham com mídias, a gente pode escolher acordar um dia e não fazer. Uhum. E no outro dia não fazer. Porque não vai ter um chefe cobrando, enchendo o saco. Não vai ter. Então, assim, você tem que escolher todo dia fazer coisas legais. A gente tem que consumir conteúdos que facilitem essas escolhas. Por exemplo, eu não assisto mais série sei lá, em alguma plataforma que vai me fazer ficar triste. Pra quê? Entendeu? Eu quero ficar feliz, eu quero sair daquela série feliz, eu quero escutar coisas que me façam valorizar a família, me façam valorizar o casamento, me façam valorizar a vida que eu tenho, agradecer as coisas que eu tenho. Então, eu acho que escolher todos os dias e construir a carreira é muito importante. E desde então, eu tenho feito constantemente, que era uma coisa que faltava para mim. Foi uma decisão muito difícil, assim, para ser tomada, postar todos os dias, né, no Instagram e nas mídias, porque dá um super trabalho, mas você tem também um retorno muito grande e não tem outro caminho. Então, essa escolha de fazer acontecer vem gerando frutos. Eu tenho conseguido, enfim, esses shows aí no Blue Note, que são shows maiores e tenho um público que cada vez está interagindo mais, o que é uma delícia. Eu assinei agora também com uma gravadora chamada Sonora Digital, que o pessoal lá está super me ajudando nos lançamentos. Então, a gente está com 4 covers, 4 releituras engatilhadas para lançar, só tentando liberação dos direitos. Mais 3 músicas autorais, inclusive a minha melhor música, que está sendo regravada, que está incrível. Então, nesse processo aí de quase 12 anos, eu vim conhecendo muita gente legal. E eu acho que a vida vai colocando as pessoas certas na sua frente na hora que você está pronto, e na hora que você não está, não vai. Né? E cada vez mais a gente tem que se especializar. Então, a escolha de estudar todo dia, de postar todo dia, de fazer todo dia, o melhor que você puder, vem me gerando frutos. Ainda estou longe de onde eu gostaria de estar, de onde eu quero estar, de onde eu vou estar daqui a alguns anos, e sei que vai demorar um tempo, mas eu estou caminhando. Quando eu vou chegar, eu não sei, mas eu estou no caminho ali, constante. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil,
mas são nos momentos mais difíceis que você tem que ter essa escolha muito clara na cabeça e fazer acontecer. Com certeza. É A isso gente aí. a gente tá sempre naquela charge, né, Will? Do cara que tá cavando o túnel procurando o diamante. Aí o cara desiste, o diamante estava no próximo golpe de picareta, o diamante estava lá. A gente tá sempre atrás do diamante e realmente passa muito isso pela minha cabeça, sabe? De quando que vai ser aquele golpe de picareta que eu vou dar e eu vou encontrar o que eu tô procurando, né? E eu acho que isso é uma coisa que motiva a gente a continuar, a prosseguir, né? Isso é. E acho muito interessante a forma como você colocou. Eu acho que esse tipo de mentalidade também é importante. Lugar onde eu quero estar e estarei. Quando? Não sei, mas um dia estarei lá, né? Isso também é algo bem interessante. Eu acho que é o tipo de pensamento que leva a gente para frente, né, meu? Exatamente. E a não pensar assim faz muita gente desistir, né? Tem gente que, porque parece que é tudo contra, né? Vai tudo remando contra a gente, né? Pra gente parar. Às vezes a situação toda faz com que a gente se acomode, assim, é tão mais fácil não fazer nada, né? Do que continuar insistindo sem ver resultado, mas é por isso que a gente tem que gostar do processo, né? Esse momento aqui, você tem que aproveitar, ele tem que ser bom por ele mesmo, não pelo fim que você tá. Então, porque senão é só sacrifício o tempo todo, né? Você nunca tem prazer, não. Independentemente de dar certo no futuro ou não, esse momento está sendo bom, então já está valendo a pena, vamos dizer assim, já está pago, né? Aí o objetivo maior, se vier, vai ser um plus a mais. Se a gente não tiver isso também, a gente não aproveita momento nenhum, né? Eu acho que você pegou um ponto do processo aí, Will, que você falou tudo, assim. A busca pelo diamante é muito maior do que o dia que você encontra. Né? Se você não gostar de estar cavando ali todo dia, vai procurar outra coisa. Tipo, que não seja um diamante, que seja um ouro, enfim. Mas essa busca tem que ser muito importante. Quando eu jogava, eu tive esse burnout, né? E até ter esse burnout, dos 15 aos 17, eu passei 2 anos sem ir no cinema, sem descansar um dia, sem ir no shopping, por exemplo. Só treinando. E esse processo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Só que eu estava tão focada em chegar que eu queria. Meu sonho era ter patrocínio de roupa, patrocínio de raquete e dar entrevista. Tipo, chegar no torneio e ser respeitada, sabe? Era isso que eu queria, assim. E quando chegou esse momento, eu falei: é isso? Tipo, é um número no ranking. É uma entrevista, é uma raquete que eu já tinha uma raquete. Tipo, qual a diferença de ganhar uma raquete? É legal, mas não, sabe, não compensa. Não era tudo isso que eu achei, né? E ter tido essa vivência muito jovem, eu tenho que ficar me lembrando o tempo todo que o processo tem que ser legal. E quando o processo é legal, qualquer movimento vai te levar a algum lugar melhor. Seja o que você está pensando, e às vezes você vai chegar num lugar muito melhor do que você imaginou, né? O Vitor Clay tem aquela música que eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas, né? E o Vitor, pô, a história dele é incrível, eu acompanho ele desde sempre, inclusive o pai dele é um grande tenista, né? Então todo mundo me mandava, eu conheço o pai dele de pequeno e todo mundo mandava o material dele desde moleque, assim, eu conheço todas as músicas dele, todas. E ver ele estourar foi um grande presente para mim, porque eu falei, cara, se ele é um ser humano, eu sei de onde ele veio, eu acompanhei de longe assim o processo dele e que incrível, dá para ser, dá para ser. E ver ele estourar foi maravilhoso, assim, foi um presente. Fiquei muito feliz, assim. Muito bom. Bom, infelizmente, Will, Pois tudo que é é. bom dura pouco. A galera fica triste. Bom, galera, sigam lá a Juliana nas redes sociais, tá lá, @JulianaFrank, é bem fácil, né? Acho que é Juliana Frank em todas elas, né, Juliana, se eu não estiver enganado, né? Tem que Bem fácil. facilitar, né? O nome já tem o KE, então vamos botar tudo É, igual. Minha memória, por exemplo, não é uma coisa boa, então eu parto do pressuposto que facilitar é sempre melhor. com certeza. Então sigam lá, fiquem atentos aí aos próximos lançamentos dela, à agenda de shows dela, enfim, acompanhem que vocês vão poder ficar por dentro de tudo. Aqui no final na descrição do vídeo vai ter o link lá do curta dela, que eu não esqueci, que ela vai mandar pra gente, a gente vai colocar aí, né.
queria agradecer demais a presença da Juliana aqui, ter aceitado o nosso convite, né, ter gravado conosco aqui nesta manhã de sábado, né? Todo mundo acordando cedo para gravar esse episódio, mas foi legal demais. Agradecer a quem está assistindo aí. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com a galera, que isso é muito importante. Mostrar para o YouTube que o conteúdo que a gente produz aqui é relevante, né? Então, é só isso que a gente pede. 2 cliques, né, Will? Um like, uma inscrição, 3, né, para compartilhar. Enfim, lembrar para vocês rapidamente que continua a venda lá no site do Mercado Livre, a coletânea do Pod Letras, tá? Entrem lá, o link está na descrição, vocês vão direto para a lojinha. Está na plataforma de áudio, já sabe, mercadolivre.com.br, digita Pod Letras e você vai encontrar bem facilmente. Da minha parte aqui, eu encerro, eu me despeço, passo a palavra para o Will, que depois toca a bola para a Juliana encerrar para nós. É isso aí. Também agradeço a Juliana ter estado com a gente aqui. Foi muito legal. Agradeço a todo mundo que assistiu quando saiu esse episódio. Depois nas plataformas de áudio também, Spotify. Siga a gente em todas elas, essa coisa toda. @podletras nas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, que a gente coloca as agendas, os posts. É muito importante você ficar atento. E ative as notificações para quando sair episódio novo você ser avisado, tá bom? E toda terça e toda quinta, às 8 da noite, aqui no YouTube, tem episódio inédito aqui do Pod Letras. E a gente deixa as palavras finais com a nossa convidada de hoje, a Juliana Frank. César, Will, gente, muito obrigada. Vocês são demais. Assim, o jeito que vocês conduzem a entrevista é incrível mesmo. Parabéns, parabéns pelo projeto. A arte é uma coisa que está cada vez mais importante, né, na vida das pessoas, porque ela alimenta a alma de um jeito que parece que o dia a dia tá engolindo as pessoas, né, as mídias sociais e tal, e essa coisa de ler, essa coisa de absorver poesia, arte, tudo, é maravilhoso. Então, vocês terem um espaço para a gente poder divulgar é incrível. Pessoal, quem quiser me mandar, pode mandar inbox, não fiquem com vergonha. Para mim, a interação com vocês é muito, muito, muito gostosa mesmo, assim. A gente faz música, a gente escreve, a gente faz tudo para poder deixar a vida de vocês, o coração de vocês um pouco mais quentinho. Então, ouvir esse feedback de vocês aí, ideias e tal, é sempre muito especial. Parabéns por esse espaço, muito obrigada pela oportunidade. Espero voltar mais vezes ainda em outro patamar. Quando eu estourar, eu vou voltar aqui e conversar com vocês. Vocês fazem essas perguntas aí novamente e aí a gente vai ter mais novidades, viu? Obrigada de coração, um beijo para todo mundo aí que está ouvindo. E é isso. Bom fim de semana aí. É isso aí, galera. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.